Olá, olá, eu sou o Thiago Ribas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre avaliação física, tá? Você aí que é profissional de educação física, esporte, enfim, e trabalha com exercício físico, você tem que olhar com grande interesse para essa temática. Então eu resolvi aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e mostrar para vocês uma análise que eu acabei de fazer sobre a avaliação de uma cliente minha, tá? Então, a grande questão da avaliação física são duas, né? Por que que você está avaliando, né? E para quê? A gente sabe que existe uma parafernália de métodos, de ferramentas de avaliação, mas a grande pergunta que fica: por que que você vai avaliar e para que você vai avaliar? Por exemplo, você está fazendo a avaliação do seu cliente por quê? Porque ele precisa emagrecer, porque ele precisa melhorar a sua performance em determinado esporte, porque ele tem uma patologia importante que você precisa considerar e que você precisa ter conhecimento de algumas variáveis fisiológicas importantes. Entretanto, para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que buscam um serviço de personal trainer ou numa academia é para emagrecer, é para saúde ou é para hipertrofia, tá bom? Então, na prática, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu faço, e a grande questão é o para quê, né? Por exemplo, não adianta você fazer uma avaliação você fazer um teste de força de preensão manual se o seu aluno quer hipertrofiar. Não tem muito nexo. Você, por exemplo, o seu cliente ele tem uma lombalgia crônica, você vai fazer um teste de força de preensão manual, né? Então você tem que selecionar o que você vai usar, porque hoje o mundo é muito dinâmico, é muito rápido. Não adianta você fazer uma análise gigantesca de um aluno que só quer saúde ou que ele só quer emagrecer, você fazer tudo o que tem disponível para você. E a questão ainda que pega é que muitas pessoas deixam de fazer a sua avaliação por não ter equipamentos. Por exemplo, a pessoa não tem um adipômetro, a pessoa não tem uma bioimpedância que custa uns 10 mil reais, um aparelho de bioimpedância, a pessoa não tem uma esteira que custa 12, 15 mil reais, uma esteira boa para você fazer a avaliação, e você não vai fazer a avaliação, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo prático. Eu estou fora do país, eu não trouxe meus equipamentos, e eu estou trabalhando. Então, como que eu fiz para fazer a avaliação dessa cliente? Usei o que a gente tem disponível. Eu atendo ela na academia do prédio dela, então lá eu tenho disponível esteira e equipamentos de musculação, pesos livres, etc. E eu comprei numa farmácia, né, uma fita métrica, sabe aquelas fitinhas métricas de metro mesmo, para você medir cintura, enfim, que geralmente costureiras usam, exatamente isso, tá? Então, ela quer emagrecer, essa minha aluna, tá? Quer melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, ela deseja fazer uma prova de 5 km. Então, eu fiz simplesmente os testes mais simples que existem, não invasivos, e que me dá uma ferramenta, e que me dá uma possibilidade de análise bem bacana. Então, primeiramente, eu fiz com ela, se ela quer emagrecer, eu peguei essa fita métrica e fiz simplesmente a medida abdominal dessa cliente, posicionei na altura do umbigo e fiz a medida da circunferência, da perimetria do abdômen dela. Muitas pessoas falam: professor, mas é um terço acima da crista ilíaca. Gente, eu sei que quanto mais metodológico você for, melhor, mas você está tendo que dar resposta para um cliente, é mundo real, é prática, aonde as pessoas têm a maior concentração possível de gordura no seu corpo. É na região entre o umbigo e a crista ilíaca. Só que entre uma avaliação e outra, você pode errar que seja 1 centímetro ou 2 centímetros. Então faz a medida na linha abdominal. Faz a medida na linha abdominal que não tem erro. E gordura se dá em volume. Então, se essa pessoa daqui 3 meses, quando você for avaliá-la de novo, tiver perdido 3, 4, 5 centímetros na linha umbilical, é sinal de que essa pessoa teve um emagrecimento real.
Mas se ela subir na balança, por exemplo, e ver que ela não reduziu muito o seu peso corporal total, você tem uma ferramenta simples, extremamente importante para mostrar para essa cliente que ela emagreceu. Por quê? Porque se de repente você está fazendo com ela um trabalho de musculação, um trabalho bacana, consciente, um trabalho sério de musculação, e essa é uma pessoa sedentária, por exemplo, ela pode ter ganho de massa muscular. E o músculo, ele pesa mais que a gordura. O músculo é mais denso que a gordura. Tá? Então logo a balança ela mede o fio do cabelo, o osso, os órgãos, balança mede massa corporal total. E gordura é dada em volume. Então você pega essa fita métrica e mostra que a pessoa teve uma redução daquela gordura localizada e aonde se tem mais gordura. Então se ela perdeu gordura onde se tem mais gordura, provavelmente ela também perdeu em outras partes do corpo. E assim você vai trabalhando e mostrando para ela, olha aqui, você teve um emagrecimento real, por quê? Porque você reduziu centímetros na região onde você tem mais gordura corporal localizada, você provavelmente ganhou massa muscular, você também pode aí no caso fazer uma medida numa região que tem menos gordura, por exemplo, na coxa, você de repente, mulheres principalmente, podem ter um aumento da circunferência da coxa. Você pode mostrar para ela, olha aqui, isso aqui é um indicativo de que você ganhou massa muscular e perdeu gordura, tá bom? Então eu estou falando aqui para vocês do mundo real, tá? Segunda avaliação que eu fiz nessa cliente, um teste de flexibilidade, banco de Wells. Se você não tem um banco de Wells, você consegue adaptar. Só um minutinho. Eu estou aqui no lado externo aqui, é a vida real, gente. Vida real é isso aí, tá bom? Então você simula um banco de Wells. Tem vários tutoriais aí na internet. Depois eu vou mostrar para vocês as referências, tá? No meu Instagram. Então, se essa pessoa está com um nível de flexibilidade de uma linha média para baixo, ruim, é sinal de que ela pode apresentar um encurtamento de isquiotibiais. Encurtamento de isquiotibiais pode promover dor no joelho. Então aí você já vai pensando no que você vai fazer. Por exemplo, promover um alongamento de cadeia posterior, um treinamento da flexibilidade. Estou falando em treinamento da flexibilidade. Muitas vezes é extremamente necessário você melhorar a flexibilidade dessa pessoa. Você prescrever um treinamento consciente de flexibilidade para esse teu aluno. Se ele demonstrar um encurtamento ali possível de isquiotibiais ou ele apresentar uma lombalgia, muito provavelmente é por falta de alongamento, baixo nível de flexibilidade. A gente sabe que flexibilidade tem que ser trabalhado no máximo possível até os 13 anos de idade, depois é mais difícil melhorar essa variável, mas dá para melhorar. Então fica aí outra dica, se você tem filhos, bate um papo com o professor de educação física do teu filho, onde ele está fazendo atividade física, porque crianças devem trabalhar flexibilidade, crianças devem trabalhar coordenação motora e agilidade. Não adianta trabalhar força, explosão, velocidade, como eu estou cansado de ver em escolinha de futebol por aí, com crianças de até 13 anos de idade. Tá? Você precisa melhorar primeiro a plasticidade dessa musculatura e melhorar o aparato neural dessa musculatura. Porque força vai se desenvolver de forma ótima depois com a descarga hormonal. E se essa descarga hormonal vem num complexo muscular flexível e extremamente adaptado neuronalmente, essa criança vai ter tudo para se desenvolver melhor em força, velocidade e potência, ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, partir para a terceira avaliação, que é o teste de força abdominal, simplesmente para ver como é que está a força desse core, tá? E pus essa pessoa para fazer o teste de força abdominal dinâmica. Novamente, se ela está abaixo da média, sinal de que esse abdômen está fraco, tá? Outro teste interessante fazer, você pode fazer um teste de prancha ou um teste naquela mesa de hiperextensão lombar. Se essa pessoa não aguentar ficar mais de 1 minuto na posição isométrica, é sinal de que ela está com o core bem enfraquecido. Se você percebe que essa pessoa não aguentou ficar mais de 1 minuto numa posição isométrica em hiperextensão lombar, é sinal de que ela também está com os músculos lombares enfraquecidos. Logo, você vai tirar algumas conclusões. Se essa pessoa apresenta uma lombar fraca, um abdômen fraco, você não deve prescrever por exemplo, exercícios como agachamento a fundo. Não estou falando que não deve prescrever. Prescreve um agachamento consciente. Primeira descida até 90 graus, um ângulo formado entre a coxa e o joelho de 90 graus.
Agachamento é um dos melhores exercícios que existem, tá? Mas você não deve prescrever um agachamento a fundo nesse momento. Eu sou totalmente a favor que os exercícios de musculação devem ser feitos em amplitude máxima, tá? Deixa eu só me posicionar aqui, porque a amplitude máxima que a articulação permite deve ser trabalhado, porque quanto maior a amplitude do exercício do movimento, mais unidades motoras são recrutadas, mais fibras musculares são recrutadas e o melhor desenvolvimento da força, da hipertrofia, enfim, tá? Mas nesse momento, não. Então você vai ter que trabalhar muito exercício de core, prancha lateral, abdominais, para que essa pessoa tenha um fortalecimento dessa estrutura, que é uma estrutura extremamente importante para que você evite lombalgias, hérnias de disco. Então essa pessoa precisa fortalecer principalmente o abdominal, os músculos abdominais, manter essa lombar flexível e forte ao mesmo tempo. Então você deve fazer um trabalho bem bacana da região lombar. Então se você percebe que o teu cliente tem um encurtamento de isquiotibiais, ou que ele vai ter que trabalhar exercício de alongamento de cadeia posterior, um stiff leve, tá? Fazer um trabalho de stiff leve para promover um trabalho de alongamentos dinâmicos ou balísticos ali, que isso vai ajudar também. Você vai trabalhar, se você vê que ele está com a lombar fraca e dores lombares, você vai ter que trabalhar isometria de quadrado lombar, por exemplo, o avião, que é um exercício muito utilizado, vem do Pilates ou Superman, que é um exercício bem utilizado, ou usar a mesa esse banco de hiperextensão lombar para ele fazer um exercício de isometria para paravertebrais, é muito importante, e depois você vai evoluindo, tá? Então é isso aí. A terceira avaliação que eu fiz na minha cliente foi um teste cardiorrespiratório, mas eu não tenho um ergospirômetro. O que eu vou fazer? Pessoal, tem um teste validado na literatura científica, um teste não invasivo, que é o Talking Test. O Talking Test é um teste muito simples de ser prescrito, de ser realizado, tanto para quem está avaliando quanto para o avaliado, tá? Em que consiste rapidamente esse teste? Depois no meu Instagram eu vou deixar basicamente a descrição aí dessas avaliações para vocês tomarem nota. O Talking Test é o seguinte: se esse aluno for sedentário, você inicia com 4,5, 5 km por hora. Se esse aluno for ativo, mais ou menos uns 8 km por hora. Cada 2 minutos você vai fazer um incremento de 1 km por hora. Tá? Se você tiver um monitor de frequência cardíaca, use-o. Tá? Se a esteira transmitir a frequência cardíaca de maneira fidedigna, você pode usar também, ou o simples tato. Você vai pegar a pulsação dessa pessoa pela artéria aqui. Tá? Eu sei que isso requer um pouco de habilidade e de prática, mas você também consegue, você não vai deixar de avaliar o seu aluno se você não tiver um monitor ou se ele não tiver um monitor. Então, nos 30 segundos finais de cada estágio, de cada velocidade, você vai pedir para que o seu aluno recite 2 vezes a seguinte frase: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Em seguida você pergunta para ele: essa frase foi tranquila para você? E ele vai responder sim, talvez ou não. À medida que ele for respondendo sim, você continua o teste. No momento que ele disser após a frase, você já vai notar que ele está com dificuldade em dizer. Quando ele disser talvez, é sinal de que você conseguiu achar o primeiro limiar, tá? E aí você vai anotar na tua planilhinha, no teu papelzinho ali, a frequência cardíaca desse estágio, a velocidade que ele esteve, tá? E a resposta, sim, talvez ou não. Então se for talvez, você achou o primeiro limiar. Você continua o teste. Se ele disser talvez mais uma vez, só que você perceber com mais dificuldade, é sinal de que ele está no momento de transição. E aí você possivelmente está chegando próximo do limiar 2. Você continua o teste. Você pode usar outros recursos, como uma escala de Borg para te auxiliar. E vamos supor que o teu cliente está lá correndo, ele já está a 12 km por hora, você percebe já uma frequência respiratória muito maior, você percebe que ele já está hiperventilando, você chega no próximo ponto, você pede para ele recitar a frase novamente. E ele não consegue terminar a frase, responde não, e você chegou no final do teste, né, conseguindo achar aí o segundo limiar, e você reduz a velocidade dessa esteira
achou os limiares e você consegue prescrever um treino cardiorrespiratório com muita fidedignidade para esse aluno. Mesmo não sendo o melhor dos mundos, é um teste bem bacana para você monitorar o teu aluno e realize esse teste novamente. Eu acredito que uma vez por mês seja interessante, porque esse teu aluno vai condicionando, ok? Então é isso aí, pessoal. Consegui fazer a avaliação cardiorrespiratória. E por fim, depois de algum tempo de intervalo, ou num outro dia, você vai fazer o teste de força muscular. Ah, professor, teste de um RM é difícil para clientes, tá? Para o mundo real de academia. É mesmo, mas você pode fazer um teste de força por estimativa de RM. Eu utilizo o protocolo de Brizic, vou deixar o cálculo para vocês. Então, na prática, o que você vai fazer? Você vai pedir para o seu aluno fazer um breve aquecimento, você tem que ter conhecimento das máquinas. Eu costumo dizer assim, eu sei que a teoria é importante, mas quem não tem a prática, para mim, não consegue vivenciar o que a teoria mostra. Então é muito importante que o professor goste de treinar e tenha um conhecimento das máquinas para ele saber quais são as cargas, porque uma máquina difere da outra. Por exemplo, 15 quilos num supino de uma marca pode ser diferente numa outra, tá? Então, você vai lá, você vai estimar uma carga com o seu aluno, tá? Eu gosto muito de fazer um treino prévio antes com esse aluno, para olhando ele treinar, eu perceber as questões de carga dele, porque eu vou saber qual carga ficou muito leve, qual carga já se aproximou de uma fadiga numa série de 15 a 20 repetições, por exemplo. Aí eu parto para o teste com ele numa outra data. Então eu vou colocar lá uma carga que eu sei que não é a carga máxima dele, vou pedir para ele executar o máximo de repetições que ele puder. Vamos supor que ele vai para o supino, ele faz com uma carga determinada lá, vamos colocar 40 quilos, e ele realiza 10 repetições. Você vai anotar a carga, o número de repetições realizadas, e mais tarde você vai aplicar esses achados na fórmula de Brizic, tá? Eu vou deixar também depois disponibilizado para vocês, eu vou mostrar aqui rapidinho. Você pode colocar essa fórmula no Excel, o Excel faz tudinho para você, tá bom? Basta você ter um conhecimento intermediário de Excel, você insere a fórmula lá e ele calcula tudinho para você, tá bom? Então é isso aí, foi isso que eu fiz com a minha cliente e vou mostrar para vocês aqui porque eu falei bastante. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então tá aqui, ó.